Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque é de fato um olho no peixe e outro no gato. E por que eu tô falando isso? Pois se ontem, em São Januário, às 6 horas da tarde, o Vasco estava jogando contra o Madureira pela primeira rodada do Campeonato Carioca, ontem também, em território norte-americano, ou até melhor, na terra do tio Sam, Vasco da Gama também estava treinando, visando a partida da próxima terça-feira contra o River Plate. E é claro, a gente vai falar sobre isso. Falaremos sobre essa partida de ontem contra a equipe do Madureira, falaremos também sobre o treino que aconteceu lá nos Estados Unidos e falaremos também sobre reforços, novidades, sobre goleiro para 2023, mesmo diante da contratação do Ivan. O Vasco segue no mercado à procura de um camisa 1. Falaremos também sobre Manuel Capasso, temos informações sobre esse zagueiro do futebol argentino que foi alvo do Vasco durante toda esta janela de transferências. Negociações foram abertas durante esta última semana e a gente vai trazer tudo o que aconteceu a vocês agora neste Acorda Vascão. Porém, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meus amigos, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E nesse momento estamos com 83.279 inscritos. Queremos muito ainda nesse vídeo chegar à marca dos 83.400. Tenho certeza que com a ajuda de todos vocês que estão assistindo ao vídeo nesse momento, conseguiremos bater esta marca. Então é claro, confio aí exatamente na ajuda de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tanto você que está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança, quanto também você que já assiste aos nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito. Se inscreva e ajude o nosso crescimento, você não tem noção o quanto a sua inscrição é importante. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar na divulgação deste vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você não perca nada se tratando de Vasco. E deixe aqui nos comentários sobre o que você achou da partida de ontem contra o Madureira e o que você espera da partida da próxima terça contra o River Plate com os titulares em campo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois ontem às 6 horas da tarde, para mais de 16.600 torcedores, Vasco enfrentou a equipe do Madureira. Ou aliás, é o Vasco da Gama, mas o Vasco reserva, o reserva do reserva, inclusive, enfrentou o titular do Madureira. E de fato, gente, como eu trouxe lá no pós-jogo ontem, volto aqui a repetir neste Acorda Vascão, não tinha o que esperar. Para o torcedor vascaíno, por mais de 16 mil torcedores, né, de fato, que estiveram presentes em São Januário, e eu era um deles, era esperado que o Vasco não fosse apresentar um grande futebol ontem, e não apresentou. Fez até um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo cansou, e quando entrou as peças de reposição, fez com que o Vasco caísse ainda mais de rendimento durante a partida, pois exatamente o Vasco não tinha peça de reposição. O time do Vasco já era um time reserva do reserva. Então você imagina o reserva desses titulares que entraram ontem. Fez com que de fato caísse muito o desempenho e o segundo tempo fosse mais balanceado entre as duas equipes, fosse mais dividido com relação aos ataques, né, no caso, aos perigos levados aos gols para ambas as partes. Foram muito jovens ontem, a maioria inclusive nunca tinha jogado pela equipe profissional. Eu dei uma olhada, 8 atletas fizeram a sua estreia ontem pelo profissional do Vasco: o zagueiro Lincoln, o zagueiro Pimentel, o volante Rodrigo, o volante também Lucas Eduardo, o lateral esquerdo Julião, o meio Marlon Santos, o atacante Juan Tabato, o atacante Paixão. 8 jogadores fizeram a sua estreia ontem pelo profissional. Então tem muito fator aí, né? Tem o fator nervosismo, tem o fator de atletas que nunca jogaram juntos, é muita coisa misturada, mas por incrível que pareça, como eu falei lá no pós-jogo de ontem, né, após essa partida contra o Madureira, eu assisti muitos jogos do Vasco na série B, é claro, do brasileiro do ano passado, mas principalmente do Carioca. Eu fui em quase todos os jogos do Vasco em São Januário durante o Carioca do ano passado. E eu ontem, gente, pude observar que o Vasco, o desempenho que teve contra o Madureira na tarde de sábado, foi muito semelhante ao desempenho que o Vasco vinha tendo no Campeonato Carioca
lá do ano passado, quando enfrentava Portuguesa e passava dificuldade, quando enfrentava Bangu em São Januário e passava dificuldade. Ontem o Vasco passou dificuldade, mas foi com o elenco reserva. Eu tenho certeza que se fosse com o time titular, o Vasco conseguiria ganhar com facilidades da equipe ontem do Madureira. Então, se a gente pode tirar um fator positivo, é exatamente esse. O Vasco ontem teve um desempenho muito semelhante àquilo que era o titular no ano de 2022. Inclusive ontem, né, tiveram aí em São Januário Abel Braga e Leonardo Matos acompanhando, no caso, essa garotada que esteve presente ontem na partida contra a equipe do Madureira. Lembrando que o Leonardo Matos anunciou a aposentadoria durante essa semana, faz parte hoje da diretoria do Vasco, ainda não foi oficializado como nenhum tipo de profissional, mas faz um estágio. A expectativa é que nos próximos dias, nas próximas semanas, ele venha a ser de fato oficializado. Esteve de olho e teve uma rapaziada que jogou bola, gente. Pontos positivos aí a trazer a vocês, já falando, né, a minha opinião. PV, gente. Vamos ficar de olho nesse jogador. Jogou bola ontem o lateral esquerdo Paulo Vitor. Foi muito bem na parte ofensiva. Eu acompanhei o jogo da Social, o primeiro tempo, né? O Paulo Vitor atacar sempre pelo lado esquerdo por ser um lateral esquerdo. Então o Paulo Vitor sempre atacava ali pelo lado da Social e partia pra cima. Fez realmente bons lances aí nesse último terço de campo. A característica dele desde quando chegou no Vasco sempre foi essa, um jogador muito ofensivo. E ele foi bem na partida de ontem diante do Madureira. Lembrando, ele em conversa com o Abel Braga pediu para ficar no Rio de Janeiro, pediu para disputar o Campeonato Carioca e ser titular do Vasco nessas 3 primeiras partidas para pegar confiança e mostrar serviço. Ontem tenho certeza que conseguiu mostrar, não à toa. Foi o jogador com mais cruzamentos certos na partida de ontem, foi o jogador com mais passes para a finalização e foi também o jogador com mais desarmes na partida. Cravo aqui minha opinião. Paulo Vitor foi o melhor jogador do Vasco na tarde de ontem contra o Madureira. Além disso, outros atletas, Galarza, falei no pós-jogo gigante de ontem e também volto a repetir aqui a vocês. Vamos olhar com carinho para esse volante. Gostei da partida do Galarza ontem, principalmente no segundo tempo. O grande problema dele é que ele não tem, ele não guarda a posição, né? Ele realmente, uma hora aparece na direita, outra hora aparece na esquerda, outra hora aparece no meio, outra hora aparece no ataque, outra hora aparece na defesa, mas não cansa, gente. O Galarza não cansa, corre 90 minutos, tem que consertar muitos erros, mas eu acho que pode ser alguém útil. Deu 2 finalizações muito boas, foi muito bem, inclusive, durante o segundo tempo, sendo um dos principais pilares aí, principalmente quando o Paulo Vitor cansou desse setor ofensivo, estava ajudando a construir, estava ajudando a desarmar. Um jogador que, se for bem cuidado, pode dar certo. O Vasco procura negociar o atleta, ou emprestar ou vendê-lo, mas vamos ver no que vai dar. É um jogador que eu gostaria de que o Vasco desse mais oportunidades a ele nesse 2023. E além disso, falo de 3 nomes aqui rápido. House passou muito segurança, gostei dele. Fez uma boa defesa, inclusive, no primeiro tempo ou no segundo tempo, não lembro, num erro ali de saída de bola e deu um drible lindo num zagueiro, num atacante que foi subir a pressão, né, para tentar tirar a bola do House do Madureira. Ele deu um corte seco ali no atacante do Madureira. Foi muito bem, passou uma segurança e isso é legal. O goleiro tem que passar a segurança e o House ontem no gol do Vasco conseguiu passar essa segurança ao torcedor vascaíno. Demorava muito nas reposições, mas foi bem. E outros 2 nomes, Juninho, tá vendido ao Orlando City, mas foi titular ontem, jogou muita bola, a gente sabe do potencial que o Juninho tem, mas infelizmente não dá mais certo no Vasco, ele merece sim trilhar novos rumos e buscar um novo caminho, que senão aqui no Gigante da Colina. E o Pimentel, estreia no Pimentel no profissional e foi muito bem, zagueiro que joga pelo lado direito, ele formou a dupla de zaga junto com o Zé Vitor, que é outro bom zagueiro também, mas o Pimentel foi o grande destaque do sistema defensivo, na minha opinião, nesse jogo de ontem. Jogador calmo, gente, seguro, tranquilo, jogou, ó, o fino do futebol, sendo a sua estreia. Tenho certeza que a gente vai ver muito falar do nome do Pimentel aí, principalmente nessas 3 primeiras rodadas de Campeonato Carioca. Pontos negativos, já falei, mas faço questão de voltar a repetir. Matheus Barbosa, Eric e o Zé Santos foi bem, mas também perdeu muito gol. O centroavante não pode perder tanto gol como o Zé Santos perdeu ontem, ainda mais o centroavante que precisa mostrar serviço. Não gostei. O Zé Santos desses 3 foi o menos pior, mas sobre Eric e Matheus Barbosa não dá mais. Pode pegar o seu caminho e vestir a camisa de outro clube em 2023, porque no Vasco da Gama não dá mais certo. Partida ruim do Matheus Barbosa, ficou apagado num jogo onde ele deveria se destacar por ter experiência, estar rodeado de garotos, e o Eric também conseguiu ser substituído antes do outro ponta, que era o Paixão, que estava fazendo a sua estreia no profissional. Então fica claro que realmente não tem mais condições do Eric no Vasco. Muito provavelmente, inclusive, será reserva na próxima partida contra o Audax. Vamos ver o que o Emílio Faro fará, mas não gostei da partida desse atacante. Cruz Maltini também, do Matheus Barbosa. Zé Santos pode até passar, fez uns pivôs, muito bom, mas 3 nomes que a gente poderia esperar um pouquinho mais, não conseguiram desempenhar
o esperado nessa partida de ontem contra a equipe do Madureira. Inclusive, gente, sobre homenagens, né? Foi uma tarde de bastante homenagens ao nosso grande ídolo, craque Roberto Dinamite, um ídolo eterno que sempre ficará marcado na história e no coração de todos nós, torcedores vascaínos. Sobre as homenagens, o jogo aos 10 minutos foi paralisado para homenagear o Dinamite, que era o camisa 10 do Vasco da Gama. Ontem, o Vasco não foi a campo com a camisa 10 e a Valentina, que é a neta do Roberto Dinamite, vestiu a camisa 10 e entrou em campo para representar aí, né, no caso, esse número que o Roberto sempre vestiu durante a sua carreira. Homenagem também ao Roberto Dinamite na camisa do Vasco. Além disso, a bandeirinha de escanteio carregava uma fita de luto e na sala de imprensa ontem foi inaugurada um quadro com o rosto do Roberto Dinamite e os seus feitos pelo Vasco da Gama. Instalado esse quadro aí na sala de imprensa. Além disso, também um copo que eu até comprei, ó. Faço questão de mostrar aqui ao vivo pra vocês. Fiz questão de comprar. Um copo muito bonito, gente. Eu tenho coleção. Pra quem não sabe, tem que comprar vários outros. Mas esse eu fiz questão de comprar ontem. Um copo que mostra, ó, muitas coisas. Maior artilheiro do Vasco, 708 gols. Maior artilheiro do Campeonato Carioca. Muito legal esse copo aqui. E fiz questão de comprar ontem lá mesmo em São Januário. Então, gente, ontem foi esse jogo de Vasco Madureira. E quinta tem mais, né? Quinta tem Vasco Audax com o mesmo elenco. Porém, antes de quinta, na terça, teremos Vasco da Gama e River Plate, esse grande clássico do campeonato, do futebol sul-americano no geral, né? Não tem campeonato, mas do futebol sul-americano. Exatamente por esse motivo, ontem, lá na Flórida, o elenco Cruz Maltino realizou seu primeiro treino em território norte-americano. Desembarcou na madrugada lá nos Estados Unidos e já treinou na tarde de sábado. A atividade aconteceu aí no centro de treinamento do Inter Miami, em Fort Lauderdale, Estados Unidos da América. O treino, é claro, foi comandado pelo atual técnico Maurício Barbieri e ele foi dividido em 3 etapas, segundo informações. Na primeira parte do treino, os atletas suaram a camisa em atividades físicas, buscando aí realmente chegar no auge físico para essas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A segunda parte, né, logo na sequência desse treino físico, foi um trabalho em campo aberto, um trabalho tático realizado pelo Maurício Barbieri, um jogo de posição que necessita realmente muito treinamento para que o elenco se adapte a esse trabalho do Maurício Barbieri. Então a segunda parte do treino foi realmente toda focada nisso. E a terceira parte, onde os atletas aprimoraram aí a pontaria num treino de finalização. Então o Vasco treina lá, vai treinar ainda hoje, domingo, treina segunda e terça-feira tem esse amistoso contra o River Plate. Inclusive, gente, fica de olho, porque tanto esse jogo com o River, quanto também o jogo contra o Inter Miami, serão transmitidos pela Cazé TV, onde ontem foi transmitida a partida contra o Madureira aqui no YouTube. O River já entrou em campo também nesta tarde de sábado e venceu o Milionários da Colômbia pelo placar de 2-0 também em território norte-americano. Então, jogão, vamos ficar de olho, estou muito ansioso para ver aí esse elenco Cruz Maltino, com o Luco Orediano, com o Pumita Rodrigues, com o Jair. Quero ver essa garotada aí, esse novo elenco do Vasco, né, cheio de gente boa finalmente, entrando em campo representando o nosso gigante da colina. Começar o ano vencendo o River Plate seria gostoso demais. Além disso, gente, para finalizar o vídeo aqui, falar sobre reforços, acordos, contratações. A gente já trouxe para vocês, mas agora trago o valor exato, né? Pois eu falei sobre isso lá no pós-jogo do gigante, agora é melhor. Vasco renovou de fato com a Pixbet, R$ 44.971.875. Esse é o valor pelos 2 anos de contrato. 22.485.000 anuais que o Vasco irá receber da Pixbet. Tudo isso dividido em 24 parcelas iguais, ou seja, o Vasco vai receber da Pixbet algo em torno de R$ 2 milhões por ano, sendo que 1 milhão desse dinheiro estará sendo colocado completamente nessa viagem do Vasco aos Estados Unidos. Hoje, né, esse tour pelos Estados Unidos se chama Pixbet Florida Tour, porque é a própria empresa que paga aí os custos da viagem do gigante da colina. Então o acordo foi selado, hoje o Vasco é o 5º maior clube que recebe aí, né, em dinheiro de patrocinador master. Uma informação muito legal a trazer a vocês. Sobre Manuel Capasso, como a gente trouxe lá na introdução, temos informações. Negociação entre Vasco e Atlético Tucumã não deu certo. O clube argentino só quer vender por no máximo 2 parcelas e o Vasco ofereceu 6 por R$ 13 milhões. Então com isso não vem Manuel Capasso. Por enquanto, informações que a gente tem é que novamente a negociação que havia sido reaberta nessa semana foi encerrada nesses últimos dias. O Vasco deve estar indo ao mercado nesta próxima semana buscando um plano B para o sistema defensivo. Mas além disso, também outra informação, segundo ontem o jornalista Flávio Dias, o Vasco nesse momento está no mercado próximo de acertar a contratação do goleiro. Estaremos buscando aí quem é esse nome.
Mas como colocamos aí na capa, né, gente? A gente colocou o Léo Jardim, que é um goleiro que hoje veste a camisa do Lille, um goleiro que tem passagem pelo Grêmio aqui no futebol brasileiro, pelo Rio Ave do futebol europeu, futebol de Portugal. Goleiro de bastante qualidade, eu coloquei a imagem dele por ser um goleiro que teve seu nome ligado ao Vasco nestes últimos dias. Antes do Vasco acertar a contratação do Ivan, estava no mercado à procura de um camisa 1. E o Léo Jardim foi procurado. Eu cheguei a entrar em contato com os empresários dele e isso foi me passado. E o Vasco, com esse desejo de trazer um goleiro reserva, pode sim ir até o Léo Jardim. A situação com o Thiago Rodrigues é muito ruim, o atleta não foi a campo ontem diante do Madureira, o atleta não participou de nenhum amistoso, então de fato o que indica é que o Thiago não permanece em 2023, e com isso o Vasco vai ao mercado à procura desse reserva do goleiro Ivan, ou quem sabe, do titular, e o Ivan vira o reserva. Tudo depende do desempenho, o Vasco não vai querer trazer qualquer goleiro, quer trazer um goleiro que venha do exterior. Então Léo Jardim, o Elton Leite, que hoje veste a camisa do Benfica também, pode ser nomes analisados e que vistam a camisa do Vasco. Tudo depende daquilo que o Vasco achar no mercado e tratar com prioridade. A informação que eu tenho, nesse momento em mãos, é que o Vasco não teria o desejo de comprar um goleiro, ter um empréstimo. E quem sabe, se o Benfica estiver interessado em emprestar o Elton Leite, ou o Lille emprestar o Léo Jardim, dois atletas que são bons, mas não são utilizados pelos seus clubes no futebol europeu, pode ser que algum acordo aconteça. Vamos ficar de olho, é claro, e informaremos a vocês assim que tivermos informações em mãos, convictas com certeza, até para não criar nenhum tipo de problema no meio da torcida vascaína. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo deste domingão, e é claro, com muitas informações. Voltaremos aí com Fala Gigante, voltaremos também com Boa Noite Gigante, e contamos com a presença de todos vocês, torcedores vascaínos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e saudações vascaínas.